um prazer estar aqui. Primeiro eu queria abordar com vocês sobre esse momento que a gente está atravessando. Eu tenho certeza que os companheiros da Petrobras, companheiros ativos, aposentados, pensionistas e das demais empresas do sistema devem estar realmente muito preocupados com essa situação que a gente está atravessando e com esse tiroteio que a gente ouve e esse bombardeio 24 horas por dia na imprensa, contra a empresa, contra a Petrobras, seja na imprensa falada, televisada, né, internet, revista, jornal, o que você pensar, 24 horas por dia. Hoje mesmo eu estava comentando com os companheiros, depois que a gente saiu ali na Avenida Paulista, que a gente foi ali no Edisp 2, que é o prédio onde fica a Transpetro aqui em São Paulo, e a gente parou ali numa banca, e você olha na banca, rapaz, todas as capas dos jornais ou é falando da Petrobras, ou porrada na Petrobras, ou porrada no governo, ou porrada nos dois, o tempo todo, 24 horas por dia. E aí outra coisa que eu estava comentando é o seguinte, é impressionante como construir leva tempo, trabalho, demora, é difícil a construção das coisas, e como a destruição ela é rápida e ela acontece de uma maneira avassaladora. Então mesmo com o PIB crescendo, a Petrobras cresceu mais ainda. Por isso que ela passou de 3% para 17% e agora deu uma caída para 13%. E a empresa estava construindo plataforma, construindo navio, fez a indústria naval ser reconstruída, e agora você vê que isso tudo está sendo desmontado rapidamente. Então, de uma porrada só, por uma única decisão, não se constrói navios, vai se vender, mata a indústria naval e, ao mesmo tempo, mata milhares de empregos aqui no Brasil para gerar emprego de baixíssima qualidade lá fora. Primeiro, vamos falar do projeto do senador José Serra, daqui de São Paulo. Ele encaminhou um projeto de lei para o Senado para modificar a lei da partilha para que a Petrobras perdesse a exclusividade da exploração do pré-sal. E ele encaminhou esse projeto como urgência e o Senado aprovou a urgência. Aí é que vem a questão da primeira cortina de fumaça. Porque o melhor momento de aprovar esse projeto é agora, nesse momento que a Petrobras está em situação financeira mais delicada. A gente vai falar sobre essa questão da situação financeira. Então a primeira cortina de fumaça que eu digo é essa. Ataca a imagem da Petrobras, mas o objetivo final é tirar da Petrobras a exclusividade da Petrobras explorar o pré-sal. A outra cortina de fumaça é o que a nova direção da Petrobras está fazendo. Alega que a Petrobras está com endividamento e aí vem com uma receita de bolo, que é o plano de negócio dela, que, como eu disse, quer cortar os investimentos e vender ativos. Ora, vender ativos, companheiro, para nós é privatização disfarçada. Vender 25% da BR, como eles anunciaram, vender a Transpetro, vender as termoelétricas que foram recentemente incorporadas, acabar com a Petrobras ou com o sistema Petrobras como empresa integrada, reduzir o seu tamanho, é isso que está apontado nesse novo plano de negócio dessa nova diretoria da Petrobras. Um bando de banqueiro só pensa no lucro, só pensa no retorno dos acionistas, mais nada. Não pensa no papel social, não pensa no papel de motor da economia nacional, do indutor da economia nacional, que é o principal papel da Petrobras. E aí vem a questão da Transpetro. A questão da Transpetro é mais dramática ainda, porque os dutos e terminais não são da Transpetro. Os dutos e terminais são de uma empresa chamada TAG, que é 100% Petrobras, mas é uma empresa de papel. Ela só existe no papel. Ela que é dona dos dutos e terminais. E essa empresa TAG é que contrata a Transpetro como prestadora de serviço. Se a TAG for privatizada, o novo dono não vai contratar a Transpetro para operar os dutos e terminais, porque a mão de obra é cara e eles vão contratar outra empresa
para operar os dutos e terminais com mão de obra mais barata. Se pegar a Transpetro e vender, os trabalhadores da Transpetro passam a ser de uma empresa privada. E aí o acordo coletivo, tudo que foi construído para esses trabalhadores, vai embora. O grande problema da Petrobras não é a Operação Lava Jato. E aqui queremos deixar claro, tem que apurar, tem que prender, tem que fazer o que tem que fazer. Mas dizer que o problema econômico da Petrobras é a Operação Lava Jato é um absurdo. O problema econômico da Petrobras, da Shell, da Texaco, de todas as petroleiras no mundo hoje, chama-se o valor do barril de petróleo, que caiu de $120 para $40. E aí entra a discussão do nosso acordo coletivo. O que é que o sindicato e a FUP estão fazendo? Vale a pena negociar acordo coletivo agora? Não. Por quê? Porque o acordo coletivo que nós conquistamos, com benefício farmácia, com auxílio cuidador, com aumento por mérito com 12, 18, 24 meses, ou por antiguidade, se não tiver mérito, todas essas conquistas aí foram com a Petrobras vendendo barril de petróleo a $120. Agora, se eu for negociar com a Petrobras com o barril de petróleo a $40, esse acordo é para quê? É para continuar o mesmo acordo ou é para tirar o que a gente tem? Mas, Paulo César, se não negociar o acordo coletivo, faz o quê? Ou faz a greve ou fica sem acordo. Mas ficar sem acordo não é pior? Não. Nessa situação não. E por que não é pior? Porque eu tenho a chamada ultratividade do acordo. E que palavrão é esse, ultratividade do acordo? Que negócio é esse? Ultratividade do acordo era lei, Fernando Henrique derrubou no Congresso e hoje o Tribunal Superior do Trabalho transformou numa súmula. E o que quer dizer isso? Ultratividade do acordo quer dizer o seguinte: quando eu não negocio um acordo novo, o acordo acabou o prazo, aquelas cláusulas ali ficam incorporadas ao meu contrato individual de trabalho até negociar um novo acordo. Então a FUP e o sindicato decidiram o seguinte: não vou negociar essa pauta corporativa, não vou nem entregar proposta e vou negociar a pauta para defender o sistema Petrobras. Então os sindicatos estão divulgando aí, se vocês puderem ler, divulgar, é a incorporação da Transpetro, é a incorporação das subsidiárias, é a efetivação dos concursados, antes que os cadastros de reserva fiquem extintos, porque tem prazo de validade, é a questão da segurança, meio ambiente, é a questão da Petrobras assumir publicamente perante o Congresso que quer ficar no pré-sal. E aí sobre o benefício farmácia, que o que chamou a atenção nessa proposta, que nós não fomos lá receber, nós não entregamos pauta, mas ela fez questão de apresentar a proposta, mesmo se a gente tem entregue a pauta. Chamou a atenção o seguinte, que ela apresenta as cláusulas do acordo, a proposta dela, menos as cláusulas econômicas e menos o benefício farmácia. E vai apresentar amanhã, dia 17, as cláusulas econômicas e o benefício farmácia. Aí a gente está perguntando, por que o benefício farmácia está junto com as cláusulas econômicas? É porque vem mudança no benefício farmácia? É porque vai acabar o benefício farmácia? É porque vai mudar a tabela de desconto do benefício farmácia? O que vai acontecer? Aí amanhã a gente vai ficar sabendo. Agora, uma coisa a gente já tem praticamente certo. A diretoria, parece que depois de tanta gente pressionar, cobrar, ela decidiu em rescindir o contrato com a Global. A Global, semana passada, enviou documento para a Petrobras solicitando a suspensão do fornecimento de medicamento pela rede de farmácia e manter o fornecimento de medicamento somente no sistema Petrobras, solicitando a suspensão do fornecimento de medicamento pela rede de farmácia e manter o fornecimento de medicamento somente no sistema de entrega a domicílio e mediante reembolso. E disse que isso aí era descumprimento de contrato. O que a Global alegou o tempo todo nesse processo é que quando ela fez a concorrência era 40 mil pessoas que consumiam remédio. Nós somos 296 mil beneficiários na MS, entre ativo, aposentado e pensionista. Ele alegou que esses 296 mil consumiam, 40 mil compravam remédio. E hoje, 80 mil
compra o remédio. Aí a gente fica abismado pelo seguinte, pô, como é que sai de 40 para 80 e tem um bocado de gente reclamando que não está conseguindo adquirir o remédio? Tem alguma coisa errada aí. Agora, uma coisa é certa, o modelo atual do benefício farmácia, ele tem problemas sim de fiscalização. Muitos, seja da rede, que pode estar praticando irregularidade, e é difícil fiscalizar a rede, que é espalhada no Brasil inteiro, como também é muito difícil fiscalizar médico, porque o problema do benefício farmácia é que a gente paga o benefício farmácia para não usar, porque a gente está saudável. Então o ideal é que a gente pague para não usar, e que só use quem realmente está doente, quem realmente precisa. Que é a solidariedade do plano. Então nós não podemos perder esse benefício. Agora temos que fiscalizar, seja a farmácia ou o cara que está usando errado, porque está prejudicando também. Bom, por último, eu quero falar da Petros rapidamente, para poder passar a palavra aqui, já falei demais, a saber. Voltando agora para concluir a questão da Petros, eu quero dizer o seguinte: primeiro, quando a gente está falando do déficit da Petros, que todo mundo fica preocupado, etc, etc, tem que separar primeiro uma questão. O plano Petros 2, que está hoje com 42 mil companheiros da ativa e 1.000 aposentados, e tem um patrimônio de 10 bilhões de reais e um superávit de 93 milhões de reais, ele não tem nada a ver com esse déficit. O déficit que está colocado é exclusivamente do plano Petros. O plano Petros 2, que é um plano jovem, é um plano que foi criado em 2007, ele ainda tem muita lenha para queimar aí, está com todo mundo novo, e esse plano ainda vai crescer muito. Só para você ter ideia, o plano Petros 2 ele foi negociado por nós em 2007, ele já está com patrimônio de 10 bilhões. O plano da Previ foi negociado lá com os novos, o Previ Futuro, ele foi implantado em 2000, 7 bilhões, com mais tempo de existência e com mais participantes. E o da FUNCEF, dos empregados novos, que foi negociado em 2003, 2004, tem 8 bilhões, com mais gente, com mais antigo. E o nosso, que é de 2007, 2008, e com 42 mil companheiros da ativa, já superou o patrimônio e vai continuar crescendo. Por quê? Porque o plano Petros 2 ele tem uma capitalização mais forte do que os outros planos da Caixa, do Banco do Brasil. Por quê? Porque lá na Caixa, no Banco do Brasil, o percentual não passa de 8,5%, e onde há o desconto, tem um limite de desconto lá no salário. No caso do plano Petros 2, o percentual chega a 11% e não há limite de desconto. É o salário cheio. Não importa qual é o valor do salário, quanto ele está recebendo naquele mês. O trabalhador desconta 11 e a empresa acompanha 11. Então entra muito mais recurso no plano Petros. Por isso que ele está crescendo. Então o déficit não tem nada a ver com o plano Petros 2. O déficit está localizado no plano Petros 2. 6 bilhões e 200 milhões. Certo? Petros 1. E qual a origem do déficit? Por que é o déficit? O déficit é a diferença entre o patrimônio e os compromissos, o ativo e o passivo. E o que é que gerou esse déficit acumulado agora de 6 bilhões, que no ano passado fechou em 2 e agora cresceu para 6? Dois fatores principais. Um fator no passivo, que cresceu, e um outro fator no patrimônio, que o patrimônio até cresceu, mas cresceu menos do que devia. Então, no passivo, o que é que aconteceu? 6 bilhões de ações, 6 bilhões de reais de ações judiciais, que o plano foi condenado. Então, tem aí um contencioso jurídico, o plano está sendo condenado e está pagando. Então, tem uma questão aí que os companheiros... Você pergunta, mas minha cara, não é a Petrobras que está pagando? Não, é a Petros que está pagando, é o plano Petros que está pagando. É o plano Petros que está sendo acionado na justiça, é o plano Petros que está pagando o aumento de benefício. Mas o que é que a Petrobras paga? A Petrobras paga a paridade. E como é que é isso? Digamos que o companheiro ganhou os 3 níveis aqui, né? E recebeu, vou chutar aqui, 50 mil reais. Ele paga quanto para o plano Petros? O pensionista não paga nada. O aposentado paga quanto? Paga 10%?
Então, na hora que ele vai receber os 50 mil, desconta 10% para o plano Petros. Então, ele recebe 45 mil e 5 mil fica para o plano. E o que é que a Petrobras paga? A Petrobras paga a paridade com esses 5 mil. Se o aposentado desconta esses 5 mil do atrasado, a Petrobras vai lá e deposita os mesmos 5 mil, paritário. É isso que a Petrobras faz. Esses 5 mil que descontou dele e os 5 mil que a Petrobras fez a contribuição paritária resolve o problema? Lógico que não. Ele está aumentando 3 níveis, 15% e 20% do benefício para o resto da vida, que é renda vitalícia. Lógico que não vai cobrir. Não tem como cobrir. Esse aporte não cobre de jeito nenhum. Então, essa é a origem do déficit. O passivo cresceu por essas milhares de ações judiciais que melhorou os benefícios e não houve o crescimento do patrimônio suficiente para cobrir isso. Lembrar que qualquer aumento de benefício, ele é cravado no passivo porque o plano é de renda vitalícia. Então vai receber lá aquele aumento até o final e a pensionista a mesma coisa até ela morrer. Não tem jeito. E do outro lado, em relação ao patrimônio. Em relação ao patrimônio, o que aconteceu? Que o patrimônio cresceu menos que devia. Por que o patrimônio cresceu menos que devia? Porque 80% do patrimônio do plano PET está em renda fixa e renda variável. Renda fixa, título público do governo. Renda variável, ações na Bolsa de Valores. Título público do governo cresceu menos. O governo teve problema nas contas, todo mundo viu, e isso depreciou os títulos público brasileiro. Então, o preço deles caiu, a gente tem título do governo, caiu o valor dos títulos. Da mesma forma, as ações, todo mundo está vendo aí, Bolsa de Valores patinando. A gente tem ações de empresas sólidas, JBS, que é Friboi, Brasil Foods, que é a união da Perdigão com a Sadia, é a Petrobras, a Vale. Nós temos ações de empresas sólidas, mas todas essas empresas, essas ações caíram no mercado. Então, diminuiu também o valor do patrimônio da Petros, que está investido nessas ações. Isso quer dizer que não tem reversão, que essa perda é irreversível? Não. Lógico que tem reversão. Não teria reversão se eu tivesse